Opa, vamos lá para o que interessa. Esse aqui é o segundo episódio da série sobre o assistencialismo explicado, tá? Estamos no canal Economia Natural e para continuar sobre o material, sobre o trabalho, vamos falar do terceiro integrante, que é a pessoa. Então, essa tríplice relação é formada por pessoas, pelo mercado e pelo Estado. Então, a pessoa vamos lá, sobre características concretas ou tangíveis. Então, a pessoa, nós somos dependentes. Então, nós dependemos do meio, dependemos de outras pessoas, dependemos do Estado e do mercado. Somos provocados também. Somos provocados, aliás. Somos provocados pelos fenômenos da natureza, né? Pelo meio, pelo mercado. Somos provocados pela economia, por nós mesmos, por nossas limitações. Nós somos também finitos, então nós temos um fim provocado ou natural, seja por guerra, enfim, por outras pessoas ou pela própria natureza. Então, nós somos inacabados. Aqui, nós somos inacabados. Nós nunca estamos prontos, sempre estamos aí na escola da vida. E nós somos seres humanos, nós somos pessoas modificáveis e influenciáveis. Então, nós sofremos muita influência do meio, das pessoas, pela cultura, pela globalização. Então, nós somos muito modificáveis e influenciáveis. Nós não somos estáveis, né? Então, nós somos também, outra característica, transformador. Então, nós transformamos o meio, transformamos as coisas, a natureza. E, por último aqui, nós temos como característica a criação. Nós somos criativos. Então, nós criamos, nós construímos, nós empreendemos. De alguma forma, a gente sempre está criando. Sobre a característica abstratas, intangíveis, né, o mais difícil de mensurar. Nós temos como nós somos falíveis, e o medo de falar falibilidade, olha o medo de falar falibilidade, mas nós somos falíveis, temos erros, mudamos de ideia, somos passionais. Então, tudo isso nos leva a ser indivíduos falíveis, com deficiências, né? Como eu disse lá atrás, inacabados. Somos também demandantes. Nós, seres humanos, temos muitas necessidades. Então, nós demandamos Estado, demandamos, sim, o mercado. Então, como nós somos falíveis, inacabados e somos também demandantes, a gente acaba por procurar o Estado de uma forma ou de outra, seja passiva ou seja de uma forma mais atuante. Porque chegamos aqui, já está tudo pronto, o mundo está acontecendo, as empresas vão chegando, as cidades vão sendo construídas, vão se transformando e a gente fica nessa daí. E emocionais, somos seres emocionais, com paixões, raivas, angústias, quereres, sentimentos. Então, essa característica também vai
interferir lá no mercado, que é feito por pessoas, e pelo Estado. Temos a necessidade de ser livres. Temos essa necessidade. Entendeu? Então nós temos a necessidade de ir, de vir, de fazer as nossas escolhas, de transitar, de escolher marcas. Por mais que alguns depois não queiram porque tomaram ações temerárias, mas na verdade todos querem ser livres. Temos também como característica abstrata ser empíricos. Nós somos empíricos, somos animais da prática, somos animais da interatividade, da convivência. Acho que eu passei aqui do interativo, né? Isso, nós somos interativos. Então nós interagimos com a natureza, com as empresas, com o mercado, com o Estado, né? Então nós somos animais interativos. Com a nossa família, com nossos amigos. O ser humano não vive solitário, não vive sozinho, socado dentro de uma casa. Então a interação, a sociabilidade é muito importante para nós. Voltando aqui para empírico, nós somos empíricos de convivência, de trabalhar ou estudar ou conviver no coletivo, com as pessoas, de família, de amigos. Então o ser humano não é um animal solitário, não é. E também somos naturais. Temos as nossas necessidades naturais, biológicas, choramos, rimos, comemos, dormimos. Por mais que não queiramos, se formos expostos ao fogo, nos queimaremos, se ficarmos expostos ao frio, teremos problemas térmicos. Então, somos naturais. Então, tudo isso aqui, essa parte que eu falei da pessoa, do Estado e do mercado, é para entender que essa relação, essa tríplice relação, só serve para deixar irrefutável que o Estado, que é o tema dessa primeira parte, ele não é que ele é necessário, ele é criado automaticamente todos os dias, todas as horas. Agora, algumas semelhanças entre esses três componentes, entre o mercado, entre o Estado e entre as pessoas. E isso serve para todos os países, mas em se tratando de Brasil, do nosso país, eu digo essas características aqui que são convergentes no sentido de um Estado legítimo, um Estado que não seja interventor, que não seja tão compulsório, tão tirânico, de um Estado em franca prosperidade, em franca evolução, progredindo, com um mercado saudável, próspero, gerando riquezas, com bastante pulverizado, não aquele mercado concentrado. A Venezuela, por exemplo, sofreu e tem sofrido porque o mercado daquele país estava todo focado na indústria petrolífera. Ainda bem que o Brasil não sofre desse problema. As indústrias aqui são bem pulverizadas e tem muito mercado de serviços, indústrias, telecomunicações, enfim. Então, essas semelhanças aqui é para o país ou para a situação que não está tão descambada para o lado do assistencialismo. Então vamos lá. Então os três são falíveis, mercado, Estado e pessoas, são empíricos da experiência, do dia a dia, da convivência, da rotina, são interativos, são pessoais, ou seja, pessoa para pessoa, Estado com pessoa e criado por pessoa, mercado para pessoa e criado por pessoa, e o mercado se relaciona com o Estado e o Estado com o mercado feito por pessoas. Os três são inatos, então já cai por terra essa discussão de que
que não é legítimo, que não é autêntico haver Estado, principalmente Estado. Então, os três, pessoas, Estado e mercado, são inatos. Os três são desordenados, não é tudo arrumadinho, tudo quadradinho, não é. Os três são imprevisíveis e são provocados, os três. Isso é muito importante para entender o mundo que nos cerca. Tá, aí objetivos convergentes. Também essa parte aqui, ela é relacionada a ou qualidades que eles têm em comum, os três devem ter essas qualidades em comum, ou esse objetivo, ou tem esse objetivo ou tem essa qualidade em comum. Tem algumas partes que um vai ter mais a qualidade, não vai ter o objetivo, o outro que vai ter o objetivo não vai ter a qualidade, e vai ter alguns que os três têm o mesmo objetivo e a mesma qualidade. Então vamos lá. A vida. Então, o respeito à vida. Os três. Então a pessoa tem que respeitar a vida, dá para respeitar a vida, dá para um estado saudável, não tirânico, respeitar a vida. Porém, quando um estado se torna socialista, assistencialista e com um viés socialista, começa a ter essas discussões sobre aborto. Aí começa um aborto, uma questão sensível e delicada que começou com uma mulher ou duas, começa a virar uma discussão coletiva. E isso não tem nada a ver com o Estado não tem que se intrometer se uma mulher quer ou não abortar, eu não tenho nada a ver, o Estado não tem que ter nada a ver. Isso é algo individual em qualquer país, não adianta. Tá? Isso aqui não é inato, isso aqui é algo criado, como tem coisas que foram criadas pelos homens, isso aqui também é criado pelo homem. Uma mulher, na verdade, um homem, principalmente dentro da casa, dentro de quatro paredes, o que quiser fazer, infelizmente ninguém tem nada a ver com isso. Não que eu seja contra, evidentemente. Não que eu seja, aliás, perdão, a favor. Porém, o Estado não deve pegar impostos e dinheiro de terceiros inocentes, de famílias que deram certo, enfim, para coletivizar o aborto, para tornar isso um programa político. A segurança, os três. Então, tanto uma pessoa com a sua empresa pode investir na segurança, na vigilância, como o Estado também pode investir na segurança, e isso é legítimo, né? E o mercado também. Então, os três querem a segurança, seja da empresa, seja a segurança do país. Então, os três, eu presumo que os três tenham como objetivo a segurança sob todos os aspectos, segurança física, patrimonial, enfim, os três têm esse objetivo em comum. O conhecimento, então o conhecimento é bom para o ser humano, o conhecimento é bom para o mercado, o conhecimento beneficia o Estado. Então não há como prescindir do conhecimento. Se pegarmos os Estados Unidos e outros países de ponta, e a Alemanha, o Estado investe em conhecimento, em infraestrutura, em tecnologia de ponta. A liberdade dá sim, o ser humano é da liberdade, é intrínseco ao ser humano a liberdade, o livre-arbítrio, e o mercado precisa da liberdade, ele gosta da liberdade, tem as suas próprias regras, e o Estado, eu acredito que o Estado também, sendo um Estado reservado, conservador, um Estado sem viés ideológico, dá para preservar a liberdade dos habitantes e das empresas e do mercado. A confiança, não dá para viver sem confiança. A confiança é algo intrínseco. Ela é falível? É, porque o ser humano é falível, mas nós não conseguimos dar um passo sem confiança. Não dá para você ficar pesquisando na prefeitura, no conselho de engenharia, se o engenheiro tem aptidão para fazer aquele prédio. Não dá para você chegar no restaurante e querer pesquisar se tem algum louco ou não que está fazendo comida. Não dá para a gente pegar uma estrada e querer saber se os outros motoristas vão dirigir bem ou não. Então, a confiança, uma mulher, um marido não vai ficar vigiando a esposa no trabalho, vai viajar para outro país e vamos ficar
vigiando uns aos outros. Por mais que podemos querer, ou gostaríamos de ter esse poder, mas na prática a confiança é vital, é importantíssima a confiança, e os três gostam da confiança. Votando pessoas saudáveis, mercado saudável e Estado saudável. A propriedade é importantíssima para os três, e o Estado pode ajudar a preservar a propriedade de quem está no mercado, né, das empresas, dos empresários, dos industriários, das patentes, né, das pesquisas farmacológicas, enfim, e também respeitar a propriedade das pessoas. Então a propriedade é muito bem-vinda. A reciprocidade, como eu falei, não há como prescindir de um Estado recíproco. Então o mercado tem como ser recíproco, vem uma reciprocidade no mercado, com prosperidade, com riquezas, com progresso, melhorar as ruas, melhorar as cidades, curar doenças, abrir caminhos, facilitar a vida. As pessoas também serem recíprocas com o mercado, com as outras empresas, com o Estado. O respeito é importante para os três, não há como viver sem respeito. O valor, há sim condições de termos um Estado meritocrático, se bem que essa habilidade, essa característica, ela é mais forte no mercado do que no Estado, mas há como o Estado, um governo, valorizar as habilidades técnicas e não as políticas. Então é bom uma equipe técnica, uma equipe com os melhores, com os mais excelentes. Então o valor pode ser um objetivo em comum. A paz, então um Estado que não agrida os seus habitantes, um Estado que não intervenha, um Estado que não expolie, um Estado que não intervenha em guerras, que não tome partido de guerras, que não queira invadir outros países, que preserve, né, a paz. Pessoas também dignas, respeitadoras, educadas, não agressivas. Um mercado também saudável, respeitador, pacífico. O mérito, né? O mérito é bom para os três. Dá para ter o mérito nos três. Dá para não necessariamente o Estado criar, mas dá para ele cooperar com a criação. Então quem não atrapalha já está ajudando. Então deixa o mercado criar, deixa o mercado produzir. Que o mercado é que tem esse know-how, o mercado é que tem essa condição. A comunhão, mas para viver em comunhão, nem toda comunhão dá certo. Então eu não tenho os mesmos gostos sexuais de algumas pessoas. As pessoas não têm o mesmo gosto sexual que eu. Eu não tenho o mesmo... Eu não gosto do mesmo time de futebol de outras pessoas. Eu não tenho o mesmo gosto culinário, gastronômico. Então existem mercados que é da indústria bélica, mercados que é da indústria petrolífera, enfim. As cidades que é mais forte estrategicamente marítimas, enfim. Mas o que é possível, quando eu falo em comunhão, que não existe essa comunhão assim, o que é da pessoa. Eu não vou acordar cedo para cuidar de outra pessoa. Eu não vou trabalhar 7 dias por semana, todos os dias, para dar o suor do meu trabalho para outra pessoa. Isso não existe, essa comunhão não existe. A comunhão que eu digo aqui é o respeito, viver em respeito, viver em cooperação, viver em segurança, compartilhar conhecimento. Essa é a comunhão. Agora, a comunhão de gostos, costumes, gostos sexuais, gostos futebolísticos, isso eu não acredito. Uns têm 3 filhos, outros têm um filho só. Uns são casados, outros não. Uns gostam mais de trabalhar, outros não. Então, não acredito em sociedade. Eu não acredito em sociedade. Eu acredito que dá para viver uns com os outros com respeito. Mas esse negócio de sociedade, não acredito. A preservação. Então, preservar a vida, preservar o respeito, preservar a propriedade. Atividade econômica. Essa parte aqui eu ainda tenho alguns pontos soltos, mas tem algo a trabalhar para não ficar ponto solto. Porém, dá para dar uma pequena introdução que existe o estado extrínseco e o intrínseco.
existe o mercado, aqui ó, mercado, estado extrínseco, lado de fora, e os agentes econômicos, cada pessoa. Então, cada bolinha dessa aqui é uma pessoa, cada uma produzindo de forma diferente, cada uma com um valor diferente. E cada uma com uma propriedade diferente, com valores, enfim. Aí existe o mercado inteiro, com os hospitais, fábricas, indústrias, comércio, casas, enfim. E existe o estado extrínseco. Esse estado extrínseco tem uma ponta solta, mas eu posso introduzir, que seria quando o estado faz atividade fora do mercado. Então, quando o estado faz o serviço de água e esgoto, podemos dizer que ele é tem um serviço extrínseco ao mercado. E um estado intrínseco seria o mercado produzir algum serviço dentro dele, um serviço que é geral, seria um serviço de estado, mas dentro dele. Então, como exemplo, eu tenho aqui quando o mercado, quando uma indústria faz a sua própria vigilância, o seu próprio serviço de segurança. Eu fui numa cidade há um tempo atrás e essa cidade estava bacana, bem próspera, limpa, e ela tinha o seu próprio serviço de segurança. Não era policiais do Estado, era claro que tinha policiais do Estado, mas o forte deles era a segurança privada. O Estado clássico e o Estado moderno. Eu vou entrar já no próximo tema, que é o assistencialismo. Então, qual a diferença de um Estado legítimo, ao meu modo de ver, um Estado ilegítimo, um Estado probo, um Estado cooperativo, de um Estado ilegítimo, tá? Então, como eu falei, o Estado legítimo, ele é espontâneo. Então, ele nasce. Então, tem um terremoto, tem uma catástrofe. Vamos abrir mão de um Estado com know-how? Se os Estados Unidos quiserem vir aqui, uma Alemanha quiser vir aqui e nos ajudar num soterramento, num terremoto, vamos abrir mão dessa ajuda? Se houver uma epidemia de uma doença gravíssima, vamos abrir mão da vigilância epidemiológica? Creio que não, né? Na contrapartida, o Estado de hoje em dia, esses Estados modernos, é compulsório. Então é um Estado compulsório, que ele invade a sua casa, ele invade a sua renda, ele te expolia, tem aumento de impostos progressivos, ele quer tomar conta de tudo, ele quer regular. E todas as relações são compulsórias. Você vai votar compulsoriamente, você vai ter que... Só vai para academia se você fizer algo que o legislador inventou, cumprir uma regra. Então ele é compulsório. O Estado legítimo, ele é suplementar. Então ele suplementa, ele vai suplementar a saúde, ele vai suplementar a área da educação, até chegar ao ponto de erradicar esse serviço. Claro que num país como o Brasil, ele vai conseguir isso, ou chegar perto disso, numa cidade como São Paulo, né? Num estado como São Paulo, numa cidade como Belo Horizonte. E no Nordeste ou na periferia dessas cidades vai ser mais difícil, mas ele pode suplementar. Hoje, o que acontece? O Estado brasileiro, ele é provedor. Então, a indústria da medicina fica com um pedacinho, o Estado com um grandão. Pega a educação é horrorosa, é péssima. Aí, ao invés de suplementar a educação, o governo brasileiro ele quer prover a educação em todos os âmbitos, seja no ensino superior, seja no básico. Isso é um erro. Esse mediador tem a ver com suplementar. Então, o Estado legítimo, ele vai mediar. Ele vai mediar com o seu know-how, com o seu conhecimento, o melhor tratamento de água, esgoto, né? Ele vai mediar em algumas questões, em alguns serviços. Mas ele não vai ser o manda-chuva, né? Ele vai mediar, ele vai cooperar. Em contrapartida, o Estado que é ilegítimo, o Estado inchado, o Estado que não é benéfico, ele é um interventor. Então ele intervém, ele quer regular, ele quer concentrar. O legítimo é pacífico. Então o Estado legítimo, ele é pacífico, ele não é agressivo, ele é pacífico. O Estado ilegítimo, ele é agressivo.
Então ele é agressivo, ele é invasor, ele é tirânico. O Estado legítimo, ele tem lastro. Então os empregos, não existe emprego, é trabalho. O trabalho é criado com lastro, a economia tem lastro, né? A parte fiscal tem lastro. Então tudo tem lastro. Então ele faz as coisas com lastro. Tem um lastro, inclusive, esse lastro que eu estou considerando, ele é associado ao mercado. Então o mercado cresce, dá uma crescidinha. O mercado que mais seria lastro aqui? Então ele está lastreado com a economia, ele está lastreado com cidadãos. Aí você pega aqui o Estado ilegítimo, ele é automático, ele não tem lastro, então ele cresce descontroladamente. Ele vai crescendo horizontalmente, verticalmente, vai crescendo com secretaria, ele está na área petrolífera, aí ele vai para a área da educação, aí ele vai para a área da telefonia, e ele não tem lastro, e se endivida. Ah, tem que construir um hospital, vai lá e se mete em dívida para construir hospitais, ele faz um monte de passivos, ele é um estado muito caro, muito custoso. O estado legítimo, ele é decrescente, ok? Então o estado, quando ele é legítimo, aquele estado que eu estou falando lá de trás, que ele é o estado inato, que ele nasce com as pessoas, que ele é recíproco com o mercado e com os indivíduos, ele é decrescente. Então, digamos que o Estado ele tenha 50% da área da educação. 50% das escolas, né, do ensino fica com o mercado, fica com as grandes empresas de educação, com essas sociedades anônimas, e 50% fica com o Estado. Um Estado legítimo, ele vai regredindo, ele vai retrocedendo, ele vai ficando menor, até chegar a 30%, 25% do mercado de educação. Mesma coisa com o mercado da saúde. Então, como ele suplementa apenas, a tendência é ele ser decrescente. Então, o Estado vai ficando menor, vai ficando enxuto, ele vai regredindo, então ele vai transferindo para o mercado o setor de educação, vai transferindo para o mercado o setor de saúde, não vai se metendo em cultura, deixar a cultura para a indústria do teatro, dos cinemas, né, para as empresas, para o mercado, para a iniciativa privada mexer com isso. Então, a tendência do Estado legítimo ele ser decrescente, ficar só com a área da fazenda, ficar só com a área das forças armadas, ficar com a área de vigilância epidemiológica, ficar com a área de repente da pesquisa e tecnologia. Outra coisa, ele é recíproco. Então ele é recíproco, ele entende como é difícil empreender, como é difícil manter trabalho, ele entende, então ele é recíproco com o mercado, ele pode dividir a sua tecnologia, ele pode, se ele tiver terrenos, áreas, fornecer áreas para atrair mais investidores, ele pode atuar em áreas que o mercado tem mais dificuldade ou menos interesse de atuar. Então ele é recíproco, ele vai diminuir os impostos, ele vai isentar, é isso. O Estado legítimo ele é meritocrático. Então ele não vai chamar amiguinhos para o governo, não vai chamar partidários para trabalhar. Ele não vai ficar nomeando diretores para cargos por ser legal, pela parte política, mas sim por ser capacitado, por ter excelência. Já o Estado moderno, ele é o que? Ele é político. Então ele fala coisas que o povo gosta de escutar, ele é populista. E o Estado, quando ele é legítimo, ele é pró-mercado, liberal na veia. E enquanto esse Estado que nós conhecemos, o Brasil, ele está contra o mercado, contra a prosperidade, contra a economia livre. Então, isso aqui é um esboço que eu fiz do mercado moderno, o estado típico brasileiro, o estado com a cara do Brasil. Então aqui tem o mercado, que o mercado é misto, tá vendo que o mercado aqui está tudo contaminado. Então a área da saúde é misturada com a área privada. A área privada tem que abaixar a cabeça para o setor público. A agência reguladora da saúde intervém, coloca um monte de regras.
Aí os médicos, os profissionais da área privada vão para o serviço público, vão aqui para dentro trabalhar lá para ter mais paz. E aí aqui dentro do mercado, essas bolinhas, vamos falar do grande aqui, né? Então, esses pequenininhos aqui são estado dentro da célula do mercado. Esse aqui seria aqui, ó, microestados. Então são microestados, são sindicatos, é um microestado. Sindicato atua muito na parte política, aí impõe regras para os sindicatos, para os associados, e aí é contra o mercado, contra empresários, e aí faz os trabalhadores colocar toda hora na justiça o patrão, e aí cobra impostos compulsórios. Agora tiraram, mas cobravam impostos até um ano atrás, impostos compulsórios. Aí tem o que mais também? Tem partidos políticos que fazem especulação social, então coloca negros contra brancos, gordos contra magros, nordestinos contra sudestinos, e vira uma bagunça. E aí tem as empresas também, podemos dizer, de estados automatizados também. Estados automatizados seria tem muitos exemplos. São autarquias, empresas aí governamentais. Então, vira uma salada que a educação, por mais que haja algumas escolas de nível da iniciativa privada, elas obedecem um monte de diretrizes do setor público. Só se fica gigante. Aí vem um monte de agentes aqui autênticos do mercado, largam o mercado livre e vão trabalhar no governo. Aí, na verdade, são e não são, porque ou eles vão trabalhar para o governo, aí vão fisioterapeutas, médicos, engenheiros trabalhar no setor público, sem contar os licitantes, que são várias empresas que vão vender para o governo. Vão vender esparadrapos, cadeiras, vão vender cursos, vão vender vacinas, e aí vira uma bagunça gigantesca. Aí tem um estado, isso aqui é o estado naturalmente artificial, tá? Então, enquanto lá atrás eu falei do estado natural, inato, que nasce com as pessoas, de necessidades coletivas legítimas, eu acredito que o melhor resumo de um estado, é o estado feito de todos para todos. E tem um mercado, então é um mercado misto, tá bom? Então vai começar uma barulheira aqui. Vamos para o próximo episódio. É o terceiro, do qual eu desenvolverei sobre o estado coercitivo e não legítimo, tá bom? Abraço, até a próxima.